Vamos conhecer toda essa gama de métodos que existe hoje em dia para que a menina possa se prevenir de uma gravidez, principalmente na adolescência. Vamos começar com os métodos comportamentais. Esses métodos comportamentais é aquele tipo de método que depende do nosso comportamento. É através da observação do funcionamento do corpo da gente que nós vamos entender quando que é o nosso período fértil e aí, nesse caso, não ter relações sexuais ou ter relações sexuais com um preservativo. E os métodos naturais, eles são tabelinha, temperatura basal, muco cervical e coito interrompido. O que é a tabelinha? A tabelinha é aquilo que eu comecei a contar para vocês. Então, é descobrir qual é o momento do ciclo menstrual que o meu óvulo vai amadurecer, sair e tá lá bonitinho, esperando o espermatozoide. Então, saber o dia fértil. Então, para fazer isso, a garota precisa, durante uns 4 ou 6 meses, ela observar o seu ciclo menstrual e ela poder ver de quantos dias que é esse ciclo. Tem meninas que têm ciclo de 28, tem meninas que têm ciclo de 30 dias, tem meninas que têm ciclo de 32 dias, outras de 20, outras... Cada uma tem um jeito de funcionar. Não existe um tamanho certo nem errado. Existe o ciclo de cada uma. E esse ciclo também de cada uma alterna nessa própria garota. Então tem meses que ela tem um ciclo de 28 dias, no outro foi 32, no outro foi 27. O ciclo menstrual se comporta também de uma forma variável. Por isso que ela precisa acompanhar esse ciclo menstrual para ela ter mais ou menos uma ideia de quantos dias tem o seu ciclo. E daí, 14 dias depois que a gente ovula, a gente menstrua. Então, se, por exemplo, a maior parte do ciclo dela for de 28 dias, então 28 menos 14, provavelmente o dia que ela irá ovular será no 14º dia, a partir do primeiro dia que ela menstruou. Se o ciclo dela for de 30 dias, então 30 menos 14, então a partir do primeiro dia da menstruação, o 16º dia é que será, então, esse dia fértil da garota. A gente sempre faz a conta do número de dias que faz parte daquele ciclo, menos 14 dias, que é a data provável, então, da nossa ovulação. E como a gente nunca sabe exatamente, e muitas vezes ela não ocorre exatamente naquele dia que a gente estava prevendo, então se criou um período fértil, onde a gente tem 3 dias antes e 3 dias depois daquela data provável da nossa ovulação. Então, durante 7 dias seria o tempo desse período fértil. Mas só uma garota muito regular é que pode usar esse tipo de método. E mesmo assim, a gente nunca aconselha que ela use esse método sozinha. É sempre bom ela utilizar esse método junto com outro método comportamental, como, por exemplo, da temperatura, que é aquele método que ela tem que colocar o termômetro todos os dias na boca ou na axila e ver qual é a temperatura que está, e quando essa temperatura der uma queda e em seguida subir rápido, esse é o dia da ovulação dela. Então, na hora que a temperatura cai bruscamente, ela está começando o processo de ovulação. E em seguida, ela vai subir rapidamente e voltar depois para aquele estágio que ela se encontrava. Outro método que também pode ser utilizado é do muco cervical. Então, a garota introduz o dedo na vagina todos os dias daquele ciclo, que a mulher é mais ou menos como a terra, né? Ela tem um período que está seco, depois ela fica molhada, e aí esse molhado vai promover a formação de uma secreção que a gente chama de clara de ovo, uma secreção com cara de clara de ovo, então que a gente usa os 2 dedos e ela faz como se fosse um fiozinho. Então, nesse momento, está acontecendo a ovulação da garota. E depois ela volta a ficar seca outra vez. Então, juntando os 3 métodos, a gente então pode ter um pouco mais de confiança nos métodos comportamentais. Mas eu não aconselho esses métodos comportamentais para nenhum adolescente. É importante que ela saiba, para poder ela saber como o corpo dela funciona e em que momento do seu período fértil, do seu ciclo menstrual, ela se encontra. Mas não como algo para ela utilizar como sendo o seu método contraceptivo. É muito arriscado para ela fazer isso. E o outro método que está dentro desses comportamentais é aquele que eles mais usam, que é o coito interrompido.
Aliás, o coito interrompido é o método contraceptivo mais usado no mundo. E não só pelos adolescentes, né? Pelos adultos também. Então, o coito interrompido, esse então é que não deve mesmo, porque um adolescente tem muita dificuldade de controlar a sua ejaculação. Então, usar esse tipo de método, que é exatamente no momento onde ele está entrando em orgasmo, e é um dos melhores momentos daquele encontro, ele ter que retirar o pênis, muitas vezes é difícil e eles acabam ejaculando lá dentro mesmo, ou então sai já ejaculando em cima da hora, e isso é uma condição de risco para a gravidez. Um outro método que existe, o que a gente chama de método químico, é o espermicida. O que é o espermicida? O espermicida, ele é um produto químico que a função dele é o quê? É matar os espermatozoides. Ele vem em forma de creme, ele vem em forma de pomada, ele vem em forma de óvulo, de gel. Você encontra facilmente nas farmácias e a função dele é essa, é matar os espermatozoides. Então a garota coloca o gel ou a pomada na vagina uns 10 minutos antes da relação sexual e não pode mais levantar, porque se ela levantar, aí escorre e não vai adiantar de nada, não é? Então por isso que ela tem que permanecer deitada. Agora, esse método não é também um método muito confiável. Esse método, né, como dizem os ginecologistas, ele só é melhor do que não fazer nada, mas ele tem uma eficácia muito baixa. Um outro método contraceptivo é o DIU. Esse já tem uma eficácia maior. E se a gente estiver falando do DIU hormonal, porque existem dois tipos de DIU, o DIU de cobre e o DIU hormonal. Então o DIU, ele é um aparelhinho, né, que é um aparelhinho plástico, que dentro dele ou tem hormônio ou tem o cobre, e que é colocado pelo médico dentro do útero, e assim o hormonal vai liberando gradativamente os hormônios naquela região, ele tem menos efeito colateral e dessa forma ele impede tanto a ovulação como a possibilidade, né, do espermatozoide conseguir atravessar o útero para chegar lá nas tubas uterinas. E o DIU de cobre também vai aumentar, né, o muco cervical, ele vai ficar mais grosso e com isso ele vai ter como se fosse um tampão, né, que vai impedir que os espermatozoides entrem, mas se mesmo assim os espermatozoides entrarem e conseguir fecundar o óvulo, ele tem uma outra ação, que é uma ação na hora da implantação desse ovo no útero. Então, como o útero fica se contraindo por conta de um corpo estranho, que é o DIU que está lá dentro, ele vai criar um ambiente que não é um ambiente apropriado para que esse ovo ele se instale. Então essa é a função do DIU para impedir uma gravidez na adolescência. Impedir a entrada dos espermatozoides, criar um ambiente que não seja um ambiente favorável à fecundação e se mesmo assim fecundar, ele também pode impedir que haja anidação, que é esse grudar do ovo na parede do útero. E o hormonal, além de fazer tudo isso, ele impede a ovulação. Por isso que a garantia de eficácia dele é muito maior. A mulher que coloca um DIU de hormônio, que o único que a gente tem no mercado é o Mirena, esse DIU, ele dura mais de 4 anos e a mulher não menstrua durante todo esse período que ela tiver com esse DIU. E isso não é uma coisa ruim para a mulher, principalmente quando as nossas filhas vão levar mais tempo para engravidar, ou seja, hoje o ciclo de estudo é muito alto, muitas vezes ela se forma, vai fazer uma especialização, vai começar a trabalhar e muitas delas, ao contrário, né, ou é a gravidez na adolescência ou é a gravidez que a gente chama de gravidez tardia, elas vão engravidar muito mais tarde e com isso, quando ela menstrua, durante todo esse tempo, isso se torna favorável a ela desenvolver a endometriose, que é uma das principais causas de infertilidade na mulher. E agora a gente chegou nos métodos contraceptivos hormonais. Esses métodos, qual é a função dele? O que é que ele faz que provoca a prevenção de gravidez com tanta eficácia, não é? Com uma qualidade extrema? Não chega a 100%, mas está quase lá, é 99,05%, algo por aí. Então é quase 100% a garantia desses métodos hormonais. E o que é que eles fazem? Eles evitam a ovulação. Então quando uma garota está usando algum método contraceptivo hormonal, ela não ovula. E não ovulando, não tem óvulo.
E não tendo óvulo, não tem o que o espermatozoide encontrar. Portanto, não tem gravidez. Só que elas precisam entender isso. Elas precisam entender o que é que se passa. Quando a gente toma um hormônio artificial, que hoje em dia está cada vez com uma dosagem menor e trazendo muito menos efeito colateral, quando a gente toma esse hormônio, ou seja, quando a gente toma essa pílula ela vai enganar o nosso cérebro. Ela vai fazer o nosso cérebro pensar que está tudo bem, que a gente não precisa de mais hormônios. E, portanto, esse cérebro não manda ordem para os ovários produzirem os hormônios, né, da ovulação, que é a progesterona e o estrogênio, e com isso, sem hormônios, a gente não faz com que esse óvulo se desenvolva e amadureça e saia do ovário. Então, como ele não sai do ovário, não tem a ovulação, não aconteceu. E dessa forma, esse método evita uma gravidez. E esses métodos hoje têm de várias formas. A gente tem a mais conhecida, que é a pílula, depois os injetáveis. Dentro dos injetáveis, você tem injetável, que ela toma uma dose a cada mês, ou ela vai tomar as injeções dela de 3 em 3 meses, ou ela ainda pode tomar essas injeções de 6 em 6 meses. Tem um outro método hormonal, que é o anel vaginal, que é um aro de borracha bem maleável, que a gente dobra ele e introduz na vagina, e ele vai grudar lá no colo do útero, né? O colo do útero, ele tem como se fosse como é que eu diria? Uma parede aqui. E aí a gente pega aquele anel, aquele círculo, né, de borracha e coloca ele aqui no colo do útero. E ele então passa 28 dias ali, liberando os hormônios só naquele local. É um método bastante eficiente, como todos os métodos hormonais, e tem bem menos efeito colateral. E aí, depois de 28 dias, ela retira esse anel, descansa os 7 dias, e vindo ou não vindo a menstruação, não importa, ela vai recomeçar colocando um outro anel no colo do útero. E assim sucessivamente. Temos um outro método hormonal, que é o adesivo. Então, é um adesivo assim, quadradinho, que a gente coloca ou nas costas, ou então no glúteo, não no bumbum, mas aqui acima, né, do glúteo. Pode ser na perna, só não pode ser na mama. Isso aí não pode de jeito nenhum. Esse adesivo, ele vem numa caixinha com 3 adesivos. A garota coloca o adesivo, ela pode tomar banho, pode ir para a piscina, para a praia, para onde ela quiser, que ele não desgruda. Essa caixinha do adesivo vem com 3 adesivos. Ela coloca um adesivo, dura 7 dias, aí ela retira esse adesivo, coloca um outro na mesma hora, e assim ela faz durante 3 semanas. Quando fizer usar os 3 adesivos, ela dá 7 dias de descanso, e como eu falei com relação aos outros métodos, vindo ou não vindo a menstruação, retoma o uso desse adesivo e começa tudo outra vez. E por fim, um outro método hormonal também bastante eficiência, que dá 100% de garantia, é o implante. A gente tem no mercado, se eu não me engano, também só um, que se chama Implanon. Mas é um bastãozinho que ele tem mais ou menos 1,5 centímetros de comprimento, e que o médico é quem coloca embaixo da nossa pele, geralmente aqui nesse local da gente. Ele coloca embaixo da nossa pele. Ele também tem uma duração muito grande, que dura 3 a 4 anos, e que também, durante o processo que a garota utiliza esse método, ela não menstrua. Os métodos hormonais, eles impedem a ovulação. E impedindo a ovulação, não tem óvulo. Não tendo óvulo, não tem fecundação. E isso é importante, porque muitas vezes as meninas, mesmo tomando a pílula, eu vejo muito depoimentos de meninas que elas acham que continuam tendo período fértil e tomam a pílula do dia seguinte junto com a pílula que ela já está tomando. Aí a dosagem de hormônio é muito alta, pode inclusive afetar o funcionamento, né, do organismo dela. Esse tipo de informação é uma informação preciosa para evitar que a sua filha tome atitudes, né, como essa, que pode criar problema para ela. Os métodos cirúrgicos, esse daí não são indicados para os jovens, que são os 2 métodos, a laqueadura e a vasectomia, mas isso daí é para quem já teve todos os filhos que já quis na vida, e então procura o seu médico, ou ginecologista, ou urologista, e eles são quem irão fazer esse tipo de cirurgia.
E por fim, nós temos os métodos de barreira. Os métodos de barreira são aqueles que impedem que os espermatozoides consigam fazer essa viagem dele da vagina, né, passando pelo útero e chegando lá na tuba uterina. Esses métodos de barreira, eles vão bloquear essa entrada dos espermatozoides. Então a gente tem um método que se chama diafragma. Esse já é muito pouco usado. Esse precisa de um médico, o médico medir o tamanho do colo, tem que comprar em casas especiais, não é todo lugar que vende, mas é um método que impede a gravidez. E por fim, as camisinhas. As camisinhas masculinas, que essas são mais conhecidas, como também a camisinha feminina. Ela hoje existe já. Não tem essa daqui que são distribuídas nos postos de saúde e tem essa outra que já é vendida, que só é vendida nas farmácias. Essa que é vendida nas farmácias, ela tem até um formato, né, um pouquinho menos feio. Agora, ela também precisa de um certo cuidado. Como é que a garota vai utilizar? Essa daqui, primeiro, ver a validade da camisinha. Depois, ela vai abrir essa camisinha e pegar essa camisinha que está aqui dentro. Essa camisinha, ela tem dois anéis. Esse anel aqui, que vai ficar fora, e esse outro anel, que está aqui dentro, que vai ficar lá no colo do útero. Como aquele anel que eu falei para vocês do anel vaginal. Então, como é que ela vai vestir essa camisinha? Ela vai pegar essa camisinha, dobrar esse anel e introduzir na vagina, numa posição que seja confortável para ela. Em geral, uma posição boa é ela colocar um pé no chão e o outro elevado, apoiado ou na privada, ou na cama, enfim, do jeito como for mais confortável para ela. E aí, esse outro anel, esse anel que está aqui dentro, ele vai então se apoiar lá no colo do útero. Ele vai ficar preso, como aquele outro que eu falei para vocês. E aí aqui, ela fica para fora exatamente desta forma. O único inconveniente dessa camisinha é que, durante a relação sexual, a garota tem que segurar aqui na borda dela, para que não desses vai e vem, né, da penetração, o pênis não entre aqui, né, pela a parte de fora, e aí de nada tem adiantado, né, ela ter usado essa camisinha. A mais comum e mais fácil para usar é a camisinha masculina, essa que todo mundo conhece. Então eu vou fazer agora uma demonstração para você, que se você não sabe, ou mesmo para aquelas que já sabem, para aquelas pessoas que já sabem, também vale a pena assistir de novo. Nunca é demais a gente ver o que é importante pra gente, né? E aí, para isso, a gente abre, né, a camisinha. Agora eu tô com a minha mão escorregando, ficou mais difícil, porque dentro da camisinha feminina vem gel, né? Lubrificante. E aí a minha mão agora ficou com gel lubrificante, então por isso que tá difícil de eu conseguir tirar a camisinha. Mas a gente retira a camisinha, para a gente saber qual é o lado que a gente vai desenrolar, a gente pode soprar aqui um pouquinho. E aí, se você olhar e ver que está no lado certo, por exemplo, no meu caso não está. O plástico ele está passando por cima. Então eu viro para o outro lado, sopro outra vez, e agora sim eu consigo desenrolar. E aí o que eu faço? Eu desenrolo só um pouquinho e aperto aqui a ponta e torço a ponta aqui dessa camisinha. E eu vou me levantar um pouquinho e tentar colocar o close do vídeo para vocês poderem assistir eu colocando a camisinha, tá? Então eu tenho aqui um pênis de borracha e com esse pênis de borracha, né, eu dei aquela torcidinha e agora nesse pênis de borracha eu vou colocar a camisinha. Então a gente põe aqui na glande e é só desenrolar. Pronto, sem mistério nenhum. E qual é a hora que ele tem que colocar? O pênis tem que estar ereto para que ele consiga colocar. E é bom ele fazer isso antes mesmo de qualquer brincadeira sexuais que possa gerar, né, um risco aí de gravidez. O legal é, ficou ereto,
coloca a camisinha. E quando que vai tirar? Vai tirar, ejaculou, então ele retira esse pênis de dentro da vagina, porque a tendência do pênis é amolecer depois que passa a sensação de orgasmo e que a ejaculação sai. E daí, se ele ficar dentro da vagina, ele vai diminuir de tamanho, essa camisinha vai ficar folgada e aí o líquido que estava dentro dela vai escorrer pela vagina. Então, o ideal é que ele retire o pênis da vagina ainda com ele ereto. Então, retirou o pênis da vagina, ele vai... Esse meu pênis de borracha é mais complicado para tirar, porque ele gruda, é mais complicado. Mas ele vai e retira a camisinha, que ele enrolou ao contrário, mas na pessoa ela sai direitinho. E aí você pega, o jovem pega, dá um nó e joga no lixo. Muitas vezes eles colocam isso na privada, gente. E aí o que acontece? Entope tudo. Então é bom a gente sempre lembrar que o local de colocar a camisinha é no lixo. E assim está colocada a camisinha. Então, se vocês depois tiverem alguma dúvida, ou se vocês, ficou com alguma coisa que vocês não entenderam, pode me mandar uma pergunta, pode me mandar perguntas pelo suporte que eu respondo para vocês. Então, você viu que para colocar a camisinha não existe mistério, mas existe o mistério do porquê que os jovens não usam camisinha. Por que aquele jovem não usou camisinha? Se tem camisinha disponível nos postos de saúde, se tem camisinha fácil de serem compradas em farmácia, supermercado, casa de conveniência, enfim. O que impede um garoto de usar a camisinha? O que impede uma garota de usar uma camisinha ou mesmo de não transar sem camisinha? Esse é um outro ponto muito importante da gente estar ligado. Então, o que a gente vai observar, os principais pontos que pegam aí na menina é a insegurança com relação a esse namoro, com relação ao seu namorado, e que muitas vezes causa uma dificuldade de negociar. Também faz com que muitas meninas fiquem com medo, de fazer essa negociação, e com essa negociação ela acaba perdendo o namorado, ou talvez esse namorado, se ela for muito firme em dizer que não, ela só vai transar se for de camisinha, talvez esse namorado dispense ela. Ela tem medo de, se ela levar a camisinha na bolsa, de ser julgada como uma pessoa promíscua, uma pessoa que já estava com intenção de fazer sexo. Começa a vir na cabecinha delas uma série de medos de julgamento que faz com que muitas vezes essas meninas, mesmo sabendo que tem que usar, mesmo tendo a camisinha com elas não negociam e ter relações sexuais só com camisinha. Para os meninos, muitas vezes, a razão principal é broxar, é perder a ereção. E aí eles pensarem, poxa, isso não é coisa de homem, isso não é coisa de macho perder a ereção. O que é coisa de macho, na verdade, O que a gente ensina, muitas vezes, dentro dessa masculinidade que foi criada socialmente? Essa masculinidade, o que a gente diz que é coisa de homem é correr risco, não negar fogo e enfrentar qualquer coisa, até doenças. Então imagina, um garoto, você acha que ele vai, se ele nunca treinou usar camisinha, se ele não sabe como é que coloca a camisinha, se ele não tem consciência da importância dele usar esse método contraceptivo, você acha que esse garoto vai fazer o quê diante de uma situação como essa? Ele vai tentar colocar a camisinha e correr o risco de perder a ereção, ou correr o risco de ter uma gravidez. Afinal de contas, correr risco e ter filho, e engravidar uma mulher, isso é coisa considerada de homem. Então, eles acabam optando por essa situação de mais conforto para eles. Mas, na verdade, se um garoto não quer engravidar, ele não pode ficar se apoiando na prevenção que a garota está fazendo. E se ela resolver ser mãe no momento que ele não quer ser pai? Se o rapaz não quer de jeito nenhum engravidar, ou não pode ainda ter um filho, o que ele tem que fazer é usar camisinha em todas as suas relações sexuais. Sempre, em todas. E com isso, ele garante a escolha do momento que ele vai ser pai. A mesma coisa eu falo também para as meninas. As meninas também precisam cuidar da sua prevenção.
Não é porque o garoto vai usar a camisinha que daí ela não precisa usar nenhum outro método contraceptivo. Não, o garoto vai usar a camisinha e ela vai usar um outro método contraceptivo que seja um método possível para ela e, ao mesmo tempo, um método que seja eficaz. Então, a combinação perfeita, né? Por exemplo, se uma garota usa um método hormonal, como a pílula, e o garoto usa a camisinha. Essa é uma combinação perfeita. Aliás, é a combinação que dá maior garantia de prevenção, tanto de gravidez quanto de infecção sexualmente transmissível. E agora, eu não posso deixar de falar, embora não seja um método contraceptivo, a pílula de emergência ou a pílula do dia seguinte, como ela é sempre falada, ela também precisa constar aqui. Vocês também precisam ter conhecimento sobre ela, porque é também um dos medicamentos mais utilizados hoje pelas meninas. E isso porque essas meninas não estão sendo conscientizadas a utilizar um método que seja mais eficaz e que, portanto, ela não precise usar a pílula do dia seguinte. Mas tem momentos que ela vai precisar usar. Porque entre ter um filho num momento que não é apropriado e tomar um remédio que ela vai sentir um pouco de enjoo, de náusea, pode até alterar um pouco, né, a condição hormonal do seu corpo, é melhor ela tomar esse remédio. Então, esse remédio não é um remédio que coloque a vida da sua filha em risco. Esse remédio é um remédio que é a pílula anticoncepcional, que tem uma dosagem muito próxima àquela dosagem das primeiras pílulas. Essa dose alta de hormônio é que vai fazer o corpo dela agir na inibição dessa ovulação, ou então em criando um ambiente hostil para os espermatozoides e principalmente para a ovulação, e com isso a gravidez não acontecer. Mas, para que isso aconteça, ela não pode estar ovulando naquele momento. Então, quando a garota já está ovulando, ela tomou no dia que é previsto para ela engravidar, muitas vezes essa pílula não vai funcionar, porque aí ela não tem tempo mais de inibir essa ovulação. E um outro cuidado que a garota precisa ter é não repetir mais de uma pílula do dia seguinte no mesmo mês, porque aí ela vai bagunçar completamente os hormônios e vai ficar uma coisa que você não sabe mais exatamente o que está acontecendo e, com isso, criar uma circunstância de vulnerabilidade para a gravidez. Essa pílula do dia seguinte, ela existe pílulas com 2 comprimidos, pílulas só com 1 comprimido. Tem pílulas, a pílula com 2 comprimidos, a garota precisa tomar a primeira pílula até 12 horas depois da relação de risco e a segunda pílula 12 horas depois dessa primeira pílula. Já tem um outro tipo de pílula que é com a dose única, e dentro dessa pílula com dose única tem uma que é a base de levonorgestrel, nossa, nome complicado, que nesse caso a garota também tem que tomar esse comprimido dentro de 72 horas. Se elas tomarem esse comprimido fora das mais de 72 horas, a eficácia dele vai caindo bastante. E tem um outro comprimido que a garota pode tomar até 5 dias depois da relação de risco. Esse aí é um comprimido que é a base de acetato de uripistal. Chega a me morder aqui para falar isso. Mas, como a outra pílula, quanto mais dias leva para tomar, menor é a eficácia. Portanto, o quanto antes a garota tomar a pílula do dia seguinte, após um ato sexual que tenha sido de risco, maior é a eficácia dessa pílula para impedir que uma gravidez aconteça. E, portanto, com uma motivação para se prevenir, com informação para saber o que acontece no seu corpo e com a habilidade para usar os métodos contraceptivos, tem sido uma receita de sucesso para muitos jovens. Experimente, também vai dar certo com você.